Boa tarde. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul dá as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Estamos realizando hoje mais uma edição do Gestão Aberta, que tem como propósito realizar apresentações e debates participativos sobre temas relevantes para a nossa comunidade universitária. O tema de hoje é o protocolo meteorológico. E já estão aqui no palco aqueles que vão conduzir essa conversa. Nossa reitora, Márcia Barbosa, a chefe de gabinete, Maria Luísa Saraiva Pereira, o diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Alfonso Risso, e o assessor estratégico do gabinete da reitoria, Marcelo Cortimilha. Queremos agradecer a presença de todos e todas, em especial do nosso vice-reitor Pedro Costa e dos demais integrantes da administração central, também dos estudantes, servidores, docentes, técnico-administrativos da universidade, diretores, vice-diretores de unidades e representantes de associações, fundações e demais entidades vinculadas à universidade. Agradecemos também a equipe do Incluir, que realiza a interpretação em Libras deste evento, também a equipe do CISAD, que está fazendo a gravação do evento, e a equipe do Centro Cultural, por acolher a nossa atividade nesta tarde. Informo que, depois das apresentações, serão abertas inscrições para perguntas do público até o horário definido para o término do evento, às 16 horas. Eu passo a palavra agora, então, para a mesa, e quem inicia essa conversa é a reitora Márcia Barbosa. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Muito bem. Para que fazer um protocolo meteorológico? Essa é a primeira pergunta que a gente pode se fazer. Para que isso serve? Qual é o objetivo de fazer isso? Qual é a razão de fazer isso? Mas antes de entender a razão de fazer um protocolo meteorológico, que é muito específico, eu vou abrir um pouquinho a discussão mais. Nós vamos falar qual é a combinação que nos leva até esse fenômeno meteorológico. Ou seja, um desastre climático, que é muito mais do que meteorológico, é uma coisa de curto prazo, desastre climático é uma coisa mais ampla, que inclui a própria a mudança meteorológica, ele é a combinação de dois fatores. Ele é uma combinação da emergência climática, que são esses eventos climáticos que acontecem, chuva, vento, esses eventos, com vulnerabilidade. Tá? Uma coisa não é um desastre se, por exemplo, acontece lá no meio do Oceano Atlântico. Por quê? Porque ela não afeta a gente. Então, para nós, ela não é um desastre. Ninguém vai chamar um grande vento ou uma grande chuva no meio do oceano, ninguém vai chamar de desastre. Então, ela é a combinação desses dois fenômenos, né, da emergência climática, que é o fenômeno climático, e a vulnerabilidade, ou seja, o quão suscetível a gente é a este fenômeno. Todos os anos tem enchentes na Amazônia, mas ela não é mais vulnerável a isso porque as pessoas constroem suas casas preparadas para isso. Então, quando tu elimina a vulnerabilidade, tu pode eliminar o desastre, tu pode continuar tendo emergência climática. A emergência climática, ela tem esse evento climático, ele tem uma característica muito diferente das coisas que a gente está acostumado no cotidiano. A nossa mente é linear. É uma coisa que a gente chama de física linear. Tu está dirigindo no trânsito, tu vê que o carro da frente freia, tu tem mais ou menos, a tua cabeça faz as contas, mesmo quem é ruim em física, a cabeça faz as contas, e tu sabe exatamente quanto tu vai ter que frear para não bater naquele carro na frente, e tu tem um tempo de reação da tua cabeça para isso. Tá? Então, isso é linear. Todo mundo sabe como navegar nesse momento. Linear, tu tem umas condições iniciais, que é o carro freou, a tua reação, e tu sabe o que vai acontecer. Eventos climáticos e meteorológicos, em particular, são dominados por uma coisa que chama-se física não linear. E o que se caracteriza a física não linear? Ela depende de um monte de coisas, e essas coisas não dependem linearmente. O que significa que, mesmo que tu pudesse ter todas as condições iniciais bem, tu teria uma probabilidade das coisas fugir, das equações fugir daquele teu comportamento. É quase como se tu estivesse dirigindo, tá? E, de repente, não só o carro da frente freasse, como tivesse um monte de óleo na pista e tu já não saberia mais o que fazer, ou como aconteceu comigo tempos atrás, uns cavalos na Ipiranga começaram a andar desesperados, era uma coisa não linear, eu não sabia o que fazer.
Então, esta característica da não linearidade leva a duas coisas que são bem difíceis. A primeira delas é que, quanto mais longe tu está de um evento desses extremos, menos tu consegue prever. Mais chance tu tem de errar, de ele ir para outro lugar, tá? Ou de ele ter outra intensidade. Tá? Então, eventos desses não lineares, quanto mais informação a gente tiver ao longo do tempo, mais a gente vai saber a intensidade, a localização do que vai acontecer e o quando vai acontecer. Tá? Então, não é raro que eventos não lineares tenham erros. Tá? Então, é importante a gente entender que não é dinâmico e que a gente precisa, à medida que vai evoluindo, saber onde, quando e a intensidade do que vai acontecer. A vulnerabilidade tem a ver do aonde vai acontecer. Tá? Então, para nós aqui da universidade, a informação importante é um evento extremo vai acontecer aqui no campus centro, no campus da saúde, no campus litoral norte, ou vai acontecer no nosso campus da agronomia, onde é que ele vai acontecer? E vocês notam que o que vai acontecer em cada espaço é muito diferente a consequência, porque as nossas vulnerabilidades entre os campos são muito diferentes. A agronomia tem muita árvore. Essa é uma vulnerabilidade que a gente tem maior do que tem aqui, ou do campus saúde, ou mesmo no campus litoral norte. O campus litoral norte tem o oceano, que traz umas reflexões. Então, a gente, quando olha o nosso problema, mesmo olhando em clima, não especificamente meteorologia, a gente tem uma vulnerabilidade específica. E tem um outro elemento que a gente precisa levar em conta. A gente é uma universidade, a gente tem mais ou menos 50 mil pessoas nessa nossa grande comunidade, que a gente tem uma responsabilidade sobre elas. Então, quando a gente pensa o que fazer, a gente está pensando nessas pessoas, onde elas estão e quão vulneráveis elas estão a esse evento. Mas a gente tem uma segunda responsabilidade, que muitas vezes a gente meio que se esquece dela, que é o fato que a universidade é bancada pelo povo brasileiro. E que, quando a gente toma uma decisão que é diferente da decisão do cidadão e da cidadã que estão pagando o nosso imposto, quando a gente diz, eu vou fechar a universidade, mas a loja, a quitanda ou qualquer outro negócio do lado da universidade está aberta, a gente está passando para a sociedade uma mensagem que diz, olha, a universidade ela é privilegiada, porque a outra pessoa que está do lado não tem esse mesmo privilégio. Portanto, a gente tem que ter muita consequência nas nossas decisões. A gente tem que, ao mesmo tempo, proteger a comunidade interna e, ao mesmo tempo, responder por essa responsabilidade com a população brasileira. Agora eu passo para o Marcelo, que vai entrar especificamente, sair do clima, que é maior, e chegar no nosso problema, que é a meteorologia. Obrigado, Márcia. Boa tarde a todas as pessoas. Bom, então, para enfrentar essa situação que a reitora descreveu, né, uma situação complexa de aumento da intensidade, da frequência desses eventos meteorológicos extremos, desde o início da gestão foi-se colocado o desafio de sistematizar, padronizar o enfrentamento a essa questão. Então, procedeu-se com a criação de um protocolo que guiasse a conduta, a tomada de decisão, né, frente a esses eventos, essas situações potencialmente extremas, né? Como é que ele foi criado? A ideia foi uma criação dialogada, colaborativa, né, então envolvendo muitas cabeças pensantes, muitas mãos executantes, né? Teve início já em setembro de 2024, após a posse da reitora Márcia Barbosa, e envolveu um grupo realmente amplo, né, de múltiplos atores,
oriundos tanto da comunidade estudantil, né, o próprio DCE se envolveu bastante na proposição, na colocação de demandas e expectativas para esse protocolo. Nós tivemos um apoio técnico de um conjunto de estudantes da engenharia de produção, é o curso onde eu atuo, né, que nos deram apoio técnico, coleta de dados, análise de dados. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas e o Centro Estadual de Pesquisa em Sensoriamento Remoto e Meteorologia contribuíram muito com a expertise sobre fenômenos hídricos, hidráulicos e meteorológicos. Tivemos a participação também do grupo de trabalho em gestão de riscos. Tá aqui, agradeço a participação em nome da professora Joana, que está aqui presente na plateia. O DGI, né, o Departamento de Gestão Integrada da Proplan, que atua com frequência em mapeamento e desenho de processos administrativos da universidade. Está aqui a diretora Gabriela, também agradeço a contribuição inestimável do pessoal do DGI. E vários setores, tanto setores meio quanto setores fim da universidade, como a Secretaria de Comunicação, a SECOM, o secretário da SECOM, Everton, está aqui com a gente também. A Superintendência de Infraestrutura, a Coordenadoria de Segurança, as pró-reitorias, né, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Pró-Reitoria de Graduação, todos setores que se envolveram no pensar, no conceber e no implementar esse protocolo. Foi um processo muito desafiador, né, porque era a criação de algo inédito, e até onde a gente sabe, inédito entre instituições de ensino superior no Brasil. Né? E ele foi, finalmente... Aí o gabinete da reitoria, claro, envolvido. Aqui agradeço também na figura da chefe de gabinete. Ele foi lançado no dia 5 de maio de 2025, por ocasião do Dia do Meio Ambiente. Teve um esforço de divulgação e comunicação capitaneado pela SECOM, bastante intenso. Então, vídeos no Instagram, matéria no site da universidade. A URGS TV produziu um programa específico sobre o tema também. Uma reportagem especial no jornal da universidade. Depois de 30 dias de implementação do protocolo, ele já tendo funcionado uma vez, a gente vai ver esses dados agora. 30 dias depois, uma nova iniciativa de comunicação, fazendo um balanço do primeiro mês de operação. Então, teve toda uma divulgação bem extensa e intensa para toda a comunidade. Mas, bom, ele foi criado dessa forma, né? Então, brevemente, essa exposição sobre o processo de criação e de lançamento dele, mas como ele funciona propriamente dito. Porque, apesar de todo esse esforço de divulgação, ainda percebemos que ainda há muitas dúvidas na comunidade sobre como o protocolo funciona, quais são as etapas, que tipo de análise é feita, como é que essa decisão é tomada e como é que essa decisão é comunicada. Então, brevemente, vou tentar resumir aqui o passo a passo, né, do funcionamento do protocolo, que parte de uma série de premissas alinhadas com as colocações iniciais da reitora, né, porque muitas delas são diretrizes para a elaboração do protocolo. E, como não podia deixar de ser, segurança da comunidade em primeiro lugar. Essa preocupação deve ser primordial, né, na elaboração e implementação do protocolo, mas, por outro lado, também a preocupação de que a universidade não pode fechar em qualquer evento meteorológico. Né. É preciso fazer uma avaliação precisa, técnica, guiada por evidências e fatos, e levando em conta sempre que, por mais que tentemos subsidiar nossas decisões em dados e evidências, existe uma camada de imprevisibilidade que é da natureza da previsão meteorológica, né, desses sistemas não lineares complexos que a reitora comentou na sua fala inicial. Então, a partir dessas premissas, se desenhou, com muito cuidado, um fluxograma de tomada de decisão, né, que inicia, né, o gatilho, o ponto de partida desse processo de tomada de decisão é quando a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emite algum alerta, um alerta meteorológico, um alerta hidrológico. Esse alerta ele é
ele é amplo, ele é genérico, né? Ele cobre todo o Estado. A Defesa Civil tem uma perspectiva de atuação que é muito específica, que não é a mesma da universidade. A Defesa Civil tem função e missão de alertar a população frente à possibilidade de desastres, mas ela não toma decisões sobre o que fazer a partir desse alerta. Então, os alertas da Defesa Civil são encaminhados para análise técnica de um comitê da universidade. Já vou detalhar um pouco mais a composição, o funcionamento, o modo de operação desse comitê. É esse comitê que tem a função, então, de analisar se esse alerta da Defesa Civil, se ele procede para a realidade da universidade, para a realidade multicamp da universidade. Então, esse alerta é avaliado quanto à localização, qual é a expectativa de ocorrência geográfica desse evento, intensidade, qual vai ser a intensidade do evento meteorológico e o horário em que se espera que esse evento ocorra. A partir daí, uma série de possibilidades de decisão se abre. Não vou cansar vocês aqui percorrendo todas as vias possíveis de decisão. Elas vão estar sumarizadas mais adiante. Mas, basicamente, né, a partir dessa avaliação, os eventos são os eventos específicos para a universidade, quando procedem para a nossa realidade, em termos de localização, de intensidade e de horário esperado, eles acabam sendo classificados pelo comitê em 3 categorias. Eventos potencialmente catastróficos, que levam à suspensão das atividades, suspensão preventiva das atividades. Eventos extremos, que levam a uma avaliação quanto à possibilidade de flexibilização ou não. Não é automática a flexibilização, né, mas é uma possibilidade. E a categoria de eventos meteorológicos regulares ou eventos meteorológicos que não digam respeito à realidade da universidade. Vai ter uma chuva, vai ser uma chuva intensa, mas vai ser no norte do estado. Então, a URGS, em tese, não precisa se preocupar com impactos diretos. Nesse caso dos eventos meteorológicos regulares, né, a conduta automática é a manutenção das atividades. O protocolo não se encerra com a ocorrência do evento, porque é necessário, né, até aqui estamos falando de previsão, a partir do alerta da Defesa Civil, a avaliação do nosso comitê, e a previsão, então a decisão prévia ao evento, se as atividades vão ser mantidas, flexibilizadas ou suspensas. Uma vez que o evento acontece, uma nova rodada de avaliação é necessária para compor na nossa decisão a avaliação dos danos. Eventualmente, eventos pouco intensos, pouco dramáticos, causam impactos significativos na infraestrutura viária, de transportes da cidade, alagamentos, ou na própria infraestrutura da universidade. Então, isso também é levado em conta num segundo momento para a decisão posterior. Então, mantém-se as atividades, um caso ruim seria mantém-se as atividades normais, porque não está prevista uma chuva muito intensa, mas aquela chuva pouco intensa causa danos na infraestrutura, talvez de uma edificação mais vulnerável, né, remetendo à colocação da reitora, uma edificação mais vulnerável, um prédio mais vulnerável da universidade, então talvez seja necessário suspender as aulas em função mesmo de um evento regular e de baixa intensidade. Esse comitê que avalia os alertas, ele tem como nome Comitê de Assessoramento Técnico para Eventos Climáticos, foi instituído numa portaria da reitoria de 5 de junho, e tem como competências, então, avaliar os alertas climáticos e meteorológicos quanto à probabilidade de impacto nos campi da universidade e sua comunidade, elaborar diretrizes e recomendações, propor e conduzir atividades de pesquisa e extensão e subsidiar as deliberações da reitoria para resposta, né, nessas situações de eventos climáticos extremos. Ele é composto por um servidor técnico meteorologista, o Gabriel, é o único servidor técnico meteorologista que temos na universidade até agora, docentes e pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, incluindo o diretor, o professor Alfonso Risso, que está aqui com a gente, e do Instituto de Geociências, e pesquisadores de doutorado e pós-doutorado do Centro de Sensoriamento Remoto. Então, é um comitê especialista no tema,
composto por pessoas que se dedicam à pesquisa, ao entendimento desses fenômenos complexos e que têm à disposição um vasto arsenal aí de modelos, né, de alternativas de modelagem para avaliar no detalhe as previsões e os alertas da Defesa Civil. Então, recapitulando, né, o que acontece no protocolo a partir de um alerta, do disparo de um alerta da Defesa Civil. Esse alerta ele tem múltiplos formatos e tipos. Então, o próprio alerta da Defesa Civil não é padronizado, né? Aqui, brevemente, só um exemplo visual dos múltiplos tipos de alerta meteorológico e avisos meteorológicos da Defesa Civil. Né? Então, eles são monitorados pelo gabinete e, na ocasião, né, da publicação de um alerta desses, esse alerta ele é encaminhado para o comitê, né, para o Comitê de Assessoramento Técnico. E ali nesse comitê, se avalia a pertinência do alerta para a URGS, então, de novo, levando em conta a previsão de horário, intensidade do evento e localização de ocorrência do evento. Para fazer essa análise, eu não sou especialista na área, temos aqui o professor Alfonso, para fazer essa análise, o comitê usa, então, como eu mencionei antes, o seu arsenal de diferentes modelos, técnicas, né, e eles têm acesso a diferentes fontes de dados, comparam as perspectivas e as previsões desses diferentes modelos, o que lhes permite avaliar num grau de precisão muito maior do que o alerta da Defesa Civil, que é, por natureza, genérico, né, e, então, embasar com isso a sua recomendação para a reitora sobre a manutenção, flexibilização ou suspensão das atividades. São essas as possíveis decisões que o comitê recomenda. Tá? Então, a manutenção é quando o evento previsto ele é de natureza regular, chuva normal, vento normal, ou mesmo não ocorrência de evento numa área de interesse direto da universidade. A recomendação de flexibilização quando é um evento extremo, não é uma chuva qualquer, mas de baixo risco à integridade. O que significa isso? É o equivalente do alerta laranja da Defesa Civil. Não é não saia de casa, feche a janela antes de sair de casa, esteja preparado, esteja alerta. Né? Então, a flexibilização tem essa premissa. Quem puder, mantenha as atividades normais. Quem puder vir à aula, venha à aula. Sabendo que, em casos de eventos extremos, né, algumas realidades são caracterizadas por mais vulnerabilidades, um transporte que não funciona, por exemplo. E, em caso de eventos catastróficos, né, que tragam algum risco à integridade, o comitê recomendaria, então, a suspensão das atividades presenciais. Uma questão que comumente aparece quando as decisões são tomadas é exatamente o que significa a flexibilização. Tá? A flexibilização ela implica, então, que alunos e servidores que não possam comparecer presencialmente não sejam prejudicados, mas não significa o cancelamento ou suspensão das atividades presenciais. Ela é regulada por um conjunto de instruções normativas, né, tem uma específica para atividades de graduação, uma específica para atividades de pós-graduação e uma que regula servidores da universidade e serviços terceirizados. Essas decisões são comunicadas através de 2 canais principais, atualmente. O perfil da universidade no Instagram, o URGS Notícias, são publicados cards, e a seção de notícias do nosso site principal. Estão sendo estudados e implementados outros canais de divulgação, a gente falará disso na sequência. Então, dessa maneira que os comunicados são feitos e se conseguirmos passar o slide.
em 3 momentos. Tá? A avaliação é feita sempre turno a turno, né? O turno de operação da universidade. Então, a avaliação do comitê, a recomendação e a decisão é sempre específica para um turno. Para o turno da manhã, né, iniciando às 7h30, a decisão é tomada e comunicada naqueles canais até às 11 da noite do dia anterior. Então, vocês percebem que tem uma janela temporal bem larga entre o momento em que a universidade se manifesta sobre manutenção, suspensão de aulas no dia seguinte, né, toda madrugada, essa decisão já foi tomada. Para o turno da tarde, a decisão é tomada e comunicada até às 11 horas, né, então 2h30 antes do início das atividades a 1h30, das aulas a 1h30, e para o turno da noite, às 16 horas. Então, essa foi uma demanda, principalmente dos estudantes, né, de ter uma previsibilidade, de ter sempre um horário e sempre o mesmo horário para a comunicação, né, para que os estudantes, mas também isso impacta os nossos servidores, pudessem se preparar, né, para lidar com deslocamentos, com toda a logística que tenham que fazer em situações potencialmente de evento meteorológico extremo. E, como eu havia dito antes, né, uma vez que o evento aconteça, né, é necessário fazer um momento de avaliação de danos, né, para poder isso guiar também, orientar a decisão para a sequência, né, do dia, né, para os próximos turnos. Então, para isso, temos uma matriz de decisão, né, que também não vou entrar nos detalhes, mas ela prevê que, para cada campus da universidade e até para setores geográficos dispersos da universidade, por exemplo, o prédio da Escola de Administração, né, que fica aqui no campus centro, mas fica geograficamente afastado, são avaliados, após o evento, a situação de 6 critérios. Né, a operação do transporte público, os ônibus estão disponíveis, as linhas de ônibus estão funcionando regularmente ou com atrasos, o Transurb está operando normalmente. A acessibilidade viária ao campus, né, as vias de acesso imediato estão bloqueadas, estão alagadas, caiu uma árvore, como é que está essa acessibilidade direta. Os danos diretos à infraestrutura do campus, eventualmente um telhado cedeu, né, ou uma porta de acesso está bloqueada por algum dano. Disponibilidade de energia elétrica, de abastecimento de água e de rede lógica, né, para cada um dos campi avaliados. Então, é uma matriz de decisão com pesos distintos para cada elemento, dependendo, né, se é manhã, tarde ou noite. Então, só como exemplo, a disponibilidade de energia elétrica é muito mais crítica à noite do que durante o dia, né, então os pesos são calibrados pensando nisso. Então, são coletados dados referentes a esses indicadores, ponderados nessa matriz, e isso permite, né, uma recomendação específica para cada realidade. Então, de modo geral, esse é o funcionamento. Alerta da Defesa Civil, avaliação técnica especializada, profunda, completa pelo Comitê de Assessoramento, encaminhamento da decisão para manutenção, flexibilização ou suspensão das atividades e uma etapa subsequente de avaliação de danos que vai guiar a continuidade, né, das decisões a partir daquele evento meteorológico. A ideia é essa e ele está em operação desde junho. E aí, funciona? Nós coletamos os dados de acionamento do protocolo de junho até agora, foram 48 decisões tomadas, né? As decisões, por vezes, são para todos os campi, por vezes são específicas para o campus Litoral Norte ou para Porto Alegre, né? Então, essas decisões levam isso em conta. Então, 48 decisões entre 17 de junho, quando houve o primeiro acionamento do protocolo, e 8 de 11, sexta-feira passada, sexta e sábado passado, quando foi o último acionamento. Dessas 48 decisões, 22, né, 46%, foram recomendações de flexibilização das atividades.
Olhando nas ocasiões em que se flexibilizou, o que a gente observou aqui no que realmente aconteceu naquele turno para o qual foi tomada a decisão de flexibilização é que, efetivamente, choveu ou ventou bastante naquelas ocasiões. Então, é um indicativo muito consistente, muito concreto, de que o protocolo funcionou e acertou nas suas recomendações. Quando se sugeriu a flexibilização, quando se acionou a flexibilização, efetivamente o evento que aconteceu na sequência foi extremo, trouxe dificuldades, né, de operação na vida dos servidores e dos estudantes. Em alguns casos, né, a gente pode se perguntar, bom, mas depois da chuva intensa lá no dia 22 de agosto, a situação, pelo menos, né, no dia 23, ela melhorou bastante. Não poderia ter sido retomada, as atividades normais não poderiam ter sido retomadas na sequência, uma vez que o pior da chuva e do vento já passou. Em algumas dessas situações, se manteve a flexibilização em função da avaliação de danos. Até vou comentar em específico, uma dessas situações foi exatamente isso que aconteceu. Do ponto de vista meteorológico, havia indicativo de retomada das atividades normais, mas do ponto de vista de disponibilidade de transporte de energia elétrica, não era possível retomar a vida normal na universidade logo na sequência, então se manteve a flexibilização. Eu queria, brevemente, pontuar 3 eventos emblemáticos, tá? O do dia 18 de junho, do dia 22 e 23 de agosto, e o mais recente aqui da semana passada. Com isso, a gente pode olhar um pouquinho mais em detalhe, entender um pouquinho mais a nuance do funcionamento do protocolo, olhando esses casos emblemáticos. O primeiro deles foi o primeiro acionamento do protocolo. Nos dias 17 e 18 de junho, tinha um alerta da Defesa Civil, aqui do dia 17, da tarde do dia 17, prevendo chuva intensa a partir das 12 horas do dia 18, com mais de 80 milímetros de chuva acumulada. Bastante chuva, professor Alfonso, 80 milímetros. E rajadas significativas, né, de mais de 50 km por hora. O comitê avaliou a previsão, né, comparou os diversos modelos, os especialistas se pronunciaram, debateram, confrontaram as suas perspectivas para esse evento, e se decidiu por manutenção das atividades no dia 17 e flexibilização no dia 18. O que efetivamente se observou nas regiões de interesse, as regiões onde a URGS está instalada e nas regiões vizinhas de mediação? Primeiro, a chuva foi realmente significativa, mas não tanto quanto se esperava e se propagou ali, apesar nos alertas da Defesa Civil e na própria imprensa, né? A precipitação máxima foi de 14 milímetros por hora, que se enquadra aí como chuva recorrente, uma chuva forte, mas nada extremo, sem maiores impactos na drenagem. Então, do ponto de vista de alagamento, não havia maiores preocupações. Ainda assim, né, 13 pontos de alagamento em vias, muitas delas de acesso direto à universidade, e, principalmente, o principal elemento que pesou na decisão, por uma falha numa bomba na linha do Transurb, houve um alagamento na linha do Transurb, o Transurb ficou fora de operação por quase todo o dia 18 de junho. E esse foi o elemento mais decisivo na decisão de se manter a flexibilização ao longo do dia 18. As chuvas se concentraram na manhã, na madrugada e na manhã. O resto do dia poderia ter uma operação normal, mas, em função dessas dificuldades de deslocamento da comunidade, se manteve a flexibilização. O segundo evento importante é um evento que ilustra uma situação que escapa ao protocolo pela sua natureza, de como ele foi operacionalizado. O que é isso? Primeiro, que é um evento particularmente difícil de prever. Aí a linguagem técnica diz um complexo convectivo de mesoescala durante a madrugada. Leigamente, né, a interpretação é um evento meteorológico
que se forma, muito intenso, que se forma de maneira muito rápida em pouco tempo. E, de fato, até às 23 horas do dia 21, não havia nenhum alerta da Defesa Civil. O gabinete monitora os alertas da Defesa Civil, não havia perspectiva, expectativa, alerta algum. 23 horas, vocês vão lembrar, é o prazo que o protocolo dá para a universidade se manifestar sobre a manhã do dia seguinte. Então, não houve nem acionamento do comitê, porque não havia nada de interesse. De fato, aqui, os especialistas do comitê recuperaram, né, como é que era a situação lá às 22 horas do dia 21. Tinha um pequeno sistema aqui no noroeste do estado, mas nada muito preocupante. Isso mudou ao longo da madrugada, mudou muito rapidamente ao longo da madrugada. Então, à 1h, a Defesa Civil emitiu o primeiro alerta e as chuvas começaram às 13h15 da manhã. Vocês podem imaginar, não há servidores da universidade de plantão monitorando o tempo durante a madrugada. Ainda assim, o comitê começou a conversar durante a madrugada, né, porque foi realmente um evento muito intenso, chuvas muito fortes, chuvas de mais de 80 milímetros acumuladas em 2 turnos, em 12 horas, com impacto significativo na infraestrutura. Então, o campus do Vale ficou sem energia a partir daquela madrugada, durante boa parte do dia, e alagamentos em vias e linhas de ônibus com atrasos significativos. Foi, excepcionalmente, emitido um comunicado de flexibilização às 8h, fora do que é previsto pelo protocolo, mas era o que podia se fazer, dada a situação atípica de um evento extremo que acontece fora da janela de cobertura do nosso protocolo, de modo a atender uma solicitação muito adequada dos estudantes de que eles sejam alertados ainda na noite do dia anterior sobre o que fazer na manhã do dia seguinte. Então, não foi uma falha do protocolo, não foi um erro do protocolo, mas é uma situação que o protocolo, do jeito que ele está implementado, por conta das nossas características e limitações de não poder ter plantão, né, de monitoramento meteorológico, ele não consegue cobrir. Por fim, o evento mais recente, o ciclone aí da semana passada, a Defesa Civil então indicava uma situação de alerta, né, essa situação laranja aqui, para a zona que contempla Porto Alegre e o campus Litoral Norte. Tomou-se a decisão de manutenção para a manhã das atividades, na manhã do dia 7, da segunda-feira, porque o comitê, após extensa deliberação e análise que se estendeu por boa parte da noite, né, entendeu que se o ciclone que acabou passando por Santa Catarina e Paraná, se ele se deslocasse rumo ao sul, né, se aquele sistema se deslocasse rumo ao sul por conta do ciclone, a intensificação das chuvas e dos ventos só ocorreriam a partir do final da tarde, que foi o que de fato aconteceu. Então, a decisão foi de manutenção das atividades na manhã do dia 7 e flexibilização para tarde e noite do dia 7 e manhã e tarde do dia 8. De fato, o que o comitê previu foi o que realmente aconteceu, chuvas pontuais, não muito intensas, né, menos de 30 milímetros acumulados no dia, com rajadas significativas acima de 10 metros por segundo, sobretudo no litoral e na madrugada de sábado. Tá? Então, acabou havendo o mínimo impacto no trânsito, no transporte público, poucos danos e danos localizados aqui nos campi de Porto Alegre, uma falta de luz que logo se resolveu, o que levou, inclusive, à reflexão do comitê, né, se foi correta a flexibilização na tarde da sexta-feira. De fato, a tarde da sexta-feira da semana passada, apesar de toda a expectativa do ciclone, aqui em Porto Alegre, principalmente, foi de praticamente normalidade. Devemos lembrar, então, porém, que a flexibilização ela se deveu, neste caso específico, pelo risco, né, do que aconteceu no Paraná, que a gente acompanhou pelas notícias, tivesse acontecido em Porto Alegre, que o rumo daquele sistema, em vez de ir para Nordeste,
viesse e passasse justamente por Porto Alegre e pelo litoral. Então, a decisão, no nosso entendimento, foi acertada, não é porque não choveu demais e ventou demais em Porto Alegre e estava flexibilizado, levando em conta a possibilidade de ter acontecido algo extremo, né, consideramos que a decisão foi acertada. É claro que, mesmo o protocolo tendo, na nossa avaliação, funcionado muito bem em todas as vezes que foi acionado, ainda há muito o que melhorar. Então, daqui para frente, quais são os próximos passos, quais são as próximas medidas que estão, algumas, inclusive, já sendo implementadas e a gente pode anunciar. Vou pedir para Maria Luísa complementar. Obrigado. Bom, eu acho que depois dessas explicações, assim, a gente precisa ver e até depois ouvir vocês, né, em relação ao que a gente pode fazer daqui para frente, né? Várias ações, tá? A gente já está compilando e já estamos trabalhando, né, efetivamente, para implementação. Né? Então, aqui tenho alguns delas estão listadas aqui nesse slide, né? A primeira delas aqui é... Onde é que aperta aqui? Justamente a introdução na página de início da URGS de um banner, né, numa parte lá em cima, quando o protocolo estiver ativado, né, porque hoje ele fica passando nas notícias ali. Né? Então, a ideia é que se coloque um banner na parte superior, né, que fique sempre visível durante o tempo que o protocolo está em vigência, né? E que esse banner vai sair, né, quando finalizar a parte do protocolo. Uma outra qualificação da nossa comunicação é a colocação a introdução, na verdade, de um canal de WhatsApp, da forma que as pessoas possam optar ou não por receber os alertas, né, que vai ser uma das fontes de divulgação dos comunicados. Isso não significa que a gente não vai continuar colocando nos outros canais, mas seria um local adicional, né, e também que as pessoas decidam se elas querem ou não receber esse aviso. Tá? Então, uma outra possibilidade de aviso, de comunicação. Também nós estamos pretendendo fazer estudos de novos formatos para comunicar decisões para os diferentes campi, né? Que a gente entende que, especialmente quando a gente fala em campos fora da sede, né, isso é sempre um pouco mais complicado e nem sempre a gente está conseguindo comunicar da forma mais efetiva. Então, isso também a gente está tentando pensar em alternativas para introduzir essa melhoria. Outra coisa que nós estamos sempre fazendo é fazendo uma revisão e uma melhoria na forma desses comunicados. Isto é, nas imagens empregadas, nos padrões de cores e texto. Eu não sei se eu consigo voltar para lá. Deixa eu ver. Só para enfatizar um pouquinho, não sei se todo mundo... Não, esse aqui. Não sei se todo mundo já percebeu, mas a gente padronizou, né, essas 3 formas de comunicação dos eventos. Né? Então, o evento regular ele tem a cor em verde e esse símbolo, tá? Esse símbolo que está ali mostrado, assim como o evento extremo, né, que seria na cor amarela, e com esse símbolo aqui associado, né, justamente para facilitar a comunicação. E o evento catastrófico, né, em vermelho, com este outro símbolo aqui associado a esse tipo de evento. Tá? Então, esse foi o que a gente padronizou inicialmente. A gente está pensando em melhorar um pouco mais ainda esse tipo de padronização para ficar mais simples, né, essa comunicação. Onde é que eu estava aqui? Canais específicos para recebimento de críticas e sugestões, tá? Também é uma outra melhoria que a gente quer acionar nos próximos tempos, né? Que tenha um local que a gente possa
receber, né, sugestões, né, e que a gente possa compilar essas sugestões para melhorias a serem introduzidas no nosso protocolo. Uma outra qualificação é a elaboração de espaço próprio para o protocolo, né, no site da URGS, com informações e seção dedicada a dúvidas mais frequentes, que a gente recebe essas dúvidas mais frequentes das mais variadas formas, né, atualmente, então, para tentar sistematizar num único local. Uma outra coisa que nós estamos também pensando em introduzir, né, talvez a partir do próximo semestre, é uma campanha informativa no início do semestre para o acolhimento dos novos integrantes da comunidade acadêmica, porque eu acho que a grande maioria das pessoas que mudam, né, são as pessoas que entram por novos processos seletivos. E a gente entende que provavelmente a cada semestre a gente vai ter que fazer uma divulgação, né, para que eles possam entender, né, claro, as pessoas que já estão aqui há mais tempo já vão estar conhecendo o protocolo, mas os novos integrantes, né, não conhecem, podem vir de outros locais que tenham outras metodologias, né, então é uma forma de se fazer uma campanha, né, para informação da comunidade acadêmica. Ainda dentro da qualificação, da tomada de decisão, uma atualização dos endereços e contatos de emergência via pendências no portal do aluno e no portal do servidor. Isso já vai acontecer a partir agora de dezembro, né? Que vocês não se assustem, que provavelmente vai abrir uma pendência para vocês. E o que isso significa? Que a gente quer verificar a localização das pessoas, porque, neste momento, a gente tem os endereços, mas a gente não sabe se as pessoas ainda estão localizadas exatamente naquele endereço que um dia foi colocado. Então, a ideia é fazer, digamos assim, um tipo de um censo da moradia das pessoas, para que a gente possa avaliar melhor qual é a distribuição dos nossos integrantes da comunidade acadêmica, sejam eles estudantes, sejam eles servidores, né? Isto é, de onde eles vêm, o que eles vão precisar de transporte, né? Para que a gente possa avaliar melhor, né, todo o efeito do nosso protocolo. Então, isso é uma das melhorias que a gente pensou logo no início, mas a gente precisou aguardar um pouco, né, para que o CPD implemente isso, né, mas isso vai ser fundamental e também vai ser utilizado, poderá ser utilizado para outros fins dentro da universidade. Uma outra qualificação é a sistematização e registro dos processos de análise e das variáveis de decisão do nosso comitê de assessoramento. Isso também está sendo implementado, né? Acho que um pouco dos dados que o Marcelo colocou já demonstram isso, né? Que a nossa ideia é que essa aplicação do protocolo, ela também tem que ser educativa para nós, né? E pode ser utilizada para outras, por exemplo, para pesquisas, para outros fins, né, que possam ajudar, né, até com outros lugares que possam efetivamente usar o nosso protocolo, né, como um guia, né. Então, essa é uma outra forma mais educativa que a gente está pensando em introduzir. Também a introdução de acordos de cooperação técnica com determinados órgãos, como, por exemplo, a EPTC, para monitoramento, né, do transporte em Porto Alegre, com a Metroplan, Transurb e outros para acesso de dados de mobilidade e transporte em tempo real, né? Na verdade, o acordo de cooperação técnica com a EPTC foi assinado ontem, é isso? Hoje de manhã foi assinado, e agora a gente está também tentando fazer esses acordos com os outros institutos, para que a gente possa ter esses dados de mobilidade, né, de uma forma mais efetiva. Porque o que a gente está fazendo hoje? A gente olha, né, nas redes sociais, nas páginas destes órgãos, né, mas, se a gente tem um acordo, a gente pode receber e ter acesso aos dados bem mais detalhados do que aqueles que são disponibilizados publicamente. Então, isso vai impactar a disponibilidade e tempo de viagens das linhas de ônibus, tanto urbanas como intermunicipais, né, que a gente sempre pensa no nosso
na cidade, mas a gente sabe que tem, na verdade, assim, o nosso censo ali dos endereços vai nos dizer qual o percentual da nossa comunidade que efetivamente reside em outro município, né? E aí a gente pode ver como a gente lida, né, com alterações de, por exemplo, de mobilidade, também nas cidades aqui mais vizinhas, né? E isso também vai nos dar acesso a painel de intensidade de tráfego e registro de pontos de alagamento, por exemplo, nas vias públicas. E, além disso, também a gente pensa, né, a gente gostaria de fazer uma sensibilização e educação, né, da comunidade de uma forma mais efetiva, né? Então, a flexibilização de datas no calendário, para calendário acadêmico aqui, para acomodar eventos de suspensão de atividades, né, quando a gente precisar fazer isso. A gente ainda não teve durante esse período que o protocolo está ativo, mas a gente tem que prever que pode ser necessário em algum momento, né? E também eventos e ações de sensibilização e capacitação, tanto para as chefias de departamento, para as congrades, para os docentes, bem como para as chefias de setores administrativos. Que o que a gente tem percebido, que a gente recebe muitas dúvidas e questionamentos, assim, pontualmente, né, provenientes dos mais diversos setores da universidade. Então, eu acho que cada vez mais a realização de atividades de capacitação e de demonstração como o protocolo funciona e todas as eventuais mudanças é fundamental para que a implementação do protocolo seja da forma mais, vamos dizer assim, fácil possível, né? E seja seguro para todo mundo, claro. Acho que aqui é a última, né? Bom, então era isso que a gente queria falar. Acho que a nossa reitora tem uma finalização, só para... E aí a gente depois passa para as perguntas. Obrigada. Essa ideia de a gente utilizar a excelência e o conhecimento para tomar decisões, ela está sendo executada nesse nosso protocolo, mas ela é uma visão de que a gente está exercitando em cada um dos processos da universidade. Eu sei que parte da comunidade, quando começa a ver esses anúncios tão antes, né, do momento de acontecer e tão devastadores, principalmente depois que a gente passou por uma pandemia e por um processo climático, tem a tendência de querer, não, vamos fechar. Vamos fechar de uma vez, porque eu estou com medo. E é um medo compreensível, mas exatamente da mesma maneira como essa universidade, naqueles momentos de pandemia e da enchente no Rio Grande do Sul, utilizou o que tinha maior de conhecimento para reagir, a gente precisa continuar utilizando este instrumento, que é a nossa excelência acadêmica, que se demonstrou tão potente. Afinal de contas, tivemos outra boa notícia, que é o fato que a URGS, no ranking da Folha, continua sendo a melhor federal do Brasil, e o é porque utiliza a excelência acadêmica, inclusive, para a sua gestão. Essa universidade, por um momento, ela, por não conseguir ter um bom diálogo com a gestão anterior, ela passou a funcionar como uma federação em que cada setor tomava a sua decisão. O fato de a gente abrir esse protocolo e utilizar a gestão aberta é um instrumento para dizer para toda a comunidade: nós somos um único CNPJ, nós somos uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós conclamamos essa comunidade para confiar nesse protocolo, porque ele é baseado no conhecimento e não é baseado somente na emoção. E é através desse protocolo, que tem como objetivo proteger a sua comunidade, mas também tem como objetivo responder para a sociedade gaúcha e brasileira sobre esse investimento que faz na nossa universidade, que a gente realmente chama a comunidade a participar e a confiar de que, com ciência, nós seremos capazes de nos proteger, tanto fisicamente deste momento climático, mas, acima de tudo, nos proteger contra os ataques
contundentes que acontecem contra a nossa universidade, como todas as universidades, dizendo que aqui é um ambiente de privilégio e um ambiente de pessoas que não são responsáveis com o fazer e com a produção de conhecimento e de cuidar da formação de recursos humanos. É uma construção, ela é uma construção nova, desafiadora, porque seria muito mais fácil copiar a defesa civil, fazer copia e cola, mas nunca na nossa vida de como pesquisadores e pesquisadoras a gente foi copia e cola, a gente foi inovação, que, por sinal, no ranking da Folha, é o setor em que a gente está na frente, inclusive, da USP. Somos inovadores, e somos inovadores na gestão, e temos que ter essa confiança coletiva de que o que estamos fazendo, coletivo e plural, vai levar essa universidade a mais que sobreviver a esse momento de crise climática, principalmente no Rio Grande do Sul, mas a mostrar para outras instituições como ciência e conhecimento fazem com que a gente possa ter resiliência e viver com produção de conhecimento. Agradeço muito a contribuição de todos e todas, desse conjunto de pessoas que têm atuado e trabalhado duramente, sem ter nenhuma vantagem adicional por isso, para fazer essa discussão constante, que tem se transformado também em conhecimento. Não é à toa que a URGS tem ganho de maneira bem pujante os editais que estão sendo anunciados sobre emergência climática ambiental, porque a gente mostra essa excelência. E essa excelência também está se representando pelo fato que o recente edital que a gente ganhou da FAPERGS era um edital em que trabalhavam várias universidades. Essa conversa ela não fica só dentro da URGS. Cada vez que aparece uma emergência climática e ambiental, há grupos que nasceram lá antes dessa gestão na nossa rede de emergência climática e ambiental, de pesquisadores e pesquisadoras de todo o Rio Grande do Sul, que vão projetando esses mapas e discutindo, e rodando modelos complementares e discutindo, e que conseguem ver no Rio Grande do Sul, não só onde na URGS, mas em outras regiões, o evento está indo. É essa pujança que a gente quer, a partir desse grupo e desse protocolo, criar para também abraçar todo o nosso estado do Rio Grande do Sul, para ter protocolos melhores nesses momentos tão difíceis. Obrigada. Bom, a gente abre, então, inscrições para perguntas. Já temos 2 ali. Vamos fazer em blocos de até 5 perguntas. Tá? Peço a gentileza, eu vou cansar o microfone, tá? Que tem que ter o microfone por causa do áudio da gravação. E peço só que as pessoas sejam sucintas e que direcionem perguntas, né? Que não sejam apenas manifestações, mas sim perguntas para toda a mesa ou para um componente da mesa em específico. Então, temos uma aqui, isso. Boa tarde. Em nome da nossa reitora, nossa nova cidadã de Porto Alegre, né, que vai receber o título aí na terça, quarta-feira, né? Eu queria saudar os representantes da mesa aqui, os pró-reitores, todos, né, e os colegas técnicos, estudantes e docentes. Eu sou José Luiz, eu trabalho no Centro de Sensoriamento Remoto e Meteorologia, lá do Campos Vale, né? Um centro compartilhado. E a nossa diretora, Rita de Cássia, doutora em meteorologia, acho que contribuiu, e o nosso centro tem contribuído para todas essas questões climáticas, né? Eu, como técnico, e a gente, evidente, muitas coisas já foram respondidas que eu ia questionar, né? Por exemplo, o pessoal, os técnicos da universidade, principalmente, que a gente tem contato mais direto, né? Reclamar, mas de uma hora para outra, não vai fechar, não vai ter o protocolo. Né? Tem todo o protocolo, né? Eu acho que isso aí poderia ser, digamos assim, a questão dos horários, né, professor? Talvez, não sei. Né? Mas vejam bem, hoje a gente mesmo, enquanto servidor, tem trabalhado muito por WhatsApp, né? E já foi meio que respondido, né? Vai ser protocolado isso e tal.
e para a nossa estudantada, que é a grande massa, né, da universidade. Então, eu queria dizer que esse evento é muito importante, né, para a gente ir avançando. E não só pensando na própria universidade, né? Mas, como disse a nossa reitora, a gente viveu, há 1 ano e meio atrás, uma catástrofe ambiental, né? Climática, né? Climática, ambiental e social, né? E eu acho que a nossa universidade tem um papel de fazer isso, né? O diretor do IPH lá. E que teve um papel importante, né, nesse processo. Então, eu penso que é por aí que a gente vai construindo. Então, aqui, meu amigo Charles, meu colega, aqui da assessoria, eu espero que isso aí seja, né, nas nossas estruturas de comunicação, seja muito mais, digamos, divulgado. Então, era só essa manifestação. Desculpa aí se eu não fiz nenhuma pergunta. A pergunta é assim, digamos assim, seria como é que a gente vai aprimorando? Mas eu acho que vocês já falaram aí, né? Que é isso. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Ney, do Campus Litoral. E, primeiramente, gostaria de saudar a implantação desse protocolo. Eu acho que é algo extremamente importante, não só para a nossa universidade, mas para a sociedade em geral. E eu teria assim, algumas observações que eu trago de colegas nossos, né? Tenho colegas que atuam lá no litoral e que trabalham, por exemplo, no Centro de Sensoriamento, o professor Guilherme Garcia de Oliveira, o professor Eliseu Weber e outros, né? E conversando com eles, eu trago aqui talvez algumas sugestões, algumas já foram até colocadas ali durante a apresentação, né? Mas, principalmente, o primeiro ponto seria um caráter mais regionalizado na hora de fazer o protocolo. Vou dar um exemplo prático. Agora, de 28 para 29 de outubro, a gente teve uma previsão de chuvas bem intensas ali para o litoral norte. Inclusive, Maquiné, Três Forquilhas, superou 100 milímetros. Tramandaí, que é um município que não costuma chover muito, em questão de menos de 12 horas já tinha 50, 60 milímetros acumulados. E o máximo que a Defesa Civil colocou foi um alerta mais ali para Maquiné, para deslizamento, para inundação, mas foi algo muito pontual. E a gente sabe que a Defesa Civil está se aprimorando muito nisso, né? A Defesa Civil, antes da ocorrência da inundação lá de 2024, fazia a previsão colocando uma mancha enorme lá de uma determinada cor e dizia, ó, vai acontecer alguma coisa ali. E aí, só que era totalmente impreciso aquele limite e você não sabia exatamente, né, o quanto o seu município ou a sua área estava envolvida naquilo ou não. Agora já começou a melhorar bastante, né, o grau de precisão dessa informação. Então, ali, 28 e 29 de outubro, tinha essa previsão de um volume importante, né, mas não tinha nada de protocolo, porque a Defesa Civil não chegou a emitir para Tramandaí, necessariamente. Só que o nosso problema, embora seja algo positivo, é que, embora o campo seja em Tramandaí, a gente tem muitos alunos que vêm dos municípios ao redor. Maquiné, Três Forquilhas, Osório, Cidreira, enfim, né? Então, talvez aumentar um pouco mais essa questão, né, da previsão para a gente poder chegar e dizer, olha, vamos flexibilizar as atividades, os alunos que moram nesses municípios ou perto desses municípios não precisam comparecer, enfim, né? Acho que talvez a ideia de regionalizar isso, não sei se talvez pegando algum representante de lá, ou futuramente agora do Campus Serra também, né, ter um representante de cada unidade fora de sede participando do comitê, ajudando nessa tomada de decisão, mas seria uma das propostas. O segundo ponto que eu acho que pegou muito, principalmente agora no evento do ciclone agora de novembro, é a questão da antecedência. As 23 horas do dia anterior, ok, é um tempo suficiente para a pessoa se planejar para o dia seguinte, mas o protocolo pegar ali mais ou menos 2 horas e pouco antes da tarde ou da noite, acaba muitas vezes complicando, porque nós temos lá no litoral, como eu disse, muitos estudantes de municípios vizinhos
E temos também professores e alunos que moram em Porto Alegre e vão ou ministrar suas aulas ou assistir suas aulas no litoral. E, bom, existe um tempo de deslocamento bem importante, né? Se o professor, por exemplo, utilizar transporte público, se utilizar, né, algum ônibus, algo assim. Então, se a gente pudesse antecipar um pouquinho, e eu acho que há condições, né? Conversei com o Guilherme, ele disse, olha, a gente já consegue fazer uma previsão um pouquinho mais antecipada, né? Colocar algumas horas a mais para apresentar essa possibilidade de uma forma mais concreta, né? Dizer, olha, não sei se mais para o início da manhã, tipo, sei lá, 8 horas, 9 horas da manhã, dizer, olha, de tarde provavelmente já as aulas vão ser flexibilizadas porque os modelos estão nos mostrando isso. Então, já deixar algo mais encaminhado, porque senão o aluno, às vezes, pode até chegar na universidade porque ainda não está acontecendo o evento com facilidade. Mas, na hora de sair, ele vai estar praticamente preso aqui, porque aí já vai ter acontecido o evento, ou vai estar acontecendo o evento, e vai ter esse problema. E, por fim, uma última sugestão seria, talvez, já que a gente se baseia em algumas questões da própria Defesa Civil na proposição do protocolo, talvez criar mais uma subdivisão, porque, principalmente ali, né, do amarelo para o vermelho, poderia ter uma cor laranja, por exemplo. O que poderia ser o amarelo? Uma flexibilização mais leve, né? A gente manteria a maioria das atividades, mas, por exemplo, alunos, técnicos e docentes que moram em áreas que são de maior risco ou de maior vulnerabilidade teriam essa flexibilização. Os outros poderiam continuar normalmente. E aí, no laranja, a gente já colocaria uma flexibilização mais forte, com até alguma tendência de suspensão parcial, já dando essa recomendação de suspensão parcial, que foi o que aconteceu no litoral agora no último evento de novembro, no ciclone. A gente, né, poderia ter tido algumas aulas acontecendo, mas se optou por fazer uma suspensão praticamente generalizada. Então, talvez dar uma detalhadinha um pouco maior, né, colocar mais uma subdivisão ali no protocolo possa tornar possível, né, melhorar esse diálogo com a comunidade. Desculpa por me estender. Eu só vou... tem uma inscrição que veio antes, depois volta para cá, pode ser? Acho que aqui, né? Boa tarde, eu sou Rafael, trabalho na ProPG hoje. Primeiro, elogiar, né, essa iniciativa, que foi uma resposta, eu acho que imediata da gestão, ao criar um protocolo desse, frente ao que a gente passou, aí, principalmente em maio do ano passado, né, ter respostas objetivas para esse tipo de ocorrência. E o que me ocorreu agora, é uma pergunta mesmo, eu estava olhando ali, quando estava passando ali o verde, amarelo, vermelho e os símbolos, né, das ocorrências ali, né, de evento normal, extremo e catastrófico. E o símbolo do evento normal é um sol. E aí me ocorreu o outro lado do evento extremo, que é o calor. A gente está chegando num momento, né, na cidade aqui e no país, né, que é um evento que dura 2, 3 meses, pelo menos, né, não é um evento pontual, né, a gente tende a ir sempre para a chuva, para o vento, mas o calor é um problema objetivo que a gente tem hoje, né. E eu queria saber se tem algum tipo de iniciativa por dentro do próprio protocolo ou não, né, mas para tratar desse aspecto das mudanças climáticas que a gente tem, né, vivido hoje e que aí se inserem na realidade, afetam diretamente as atividades da comunidade e da população. Também fazendo coro à fala da reitora, né, quando disse que a gente também tem que responder a realidade que a população, em geral, está passando, né? E o calor é algo que também se espalha para toda a população, mas, objetivamente, é o que se pensa, né, para essa situação no âmbito da universidade. Obrigado. Acho que mais duas aqui, a gente fecha esse bloco. Esse aqui foi o primeiro aqui, acho que é a tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou Tatiana, sou diretora administrativa lá do campus Litoral Norte. Também queria agradecer a iniciativa, né, desse evento muito necessário.
até porque é um assunto novo, né? É muito importante porque a comunidade também está se inteirando, né, do protocolo, enfim. E toda essa possibilidade também da gente ir melhorando aos poucos, né? Como estava falando, né, o professor Ney, a questão também reforço, né, a questão da regionalização, porque os exemplos que ele deu, né, dos alunos que moram em municípios vizinhos ali ao campus Litoral Norte, a Tramandaí, também a gente tem caso dos servidores, né, e especialmente os servidores técnicos também. E, para além dos servidores técnicos, também temos os terceirizados, que muitos lá no campus Litoral, acho que aqui também, enfim, aqui no centro, no Vale, a escala de trabalho deles, muitas vezes, começa, tipo, 7 horas da manhã, né, enfim. E para também chamar atenção para essa questão do horário dos alertas, né, para que dê tempo, né, de se avisar eles, para ter todo esse, como é que eu vou dizer, essa logística, né, para também não prejudicar a segurança também dos terceirizados. E outro ponto que eu quero trazer também, que é um pouco diferente lá no campus Litoral, é que o nosso RU, ele é o único da universidade que ele é agendado. Então, para a gente prever, né, a demanda de quanto vai se servir de refeições, né, no almoço, enfim, a empresa ela precisa ter definido até às 7 horas da manhã, né, de cada dia, para iniciar a produção, a logística, enfim, porque a refeição é transportada. Então, também é importante, eu trago isso, levar em consideração, né? Aqui, talvez, aqui no centro, por exemplo, um RU pode não ter aula, por exemplo, mas o pessoal mora aqui, né, vem do interior, aluga, né, apartamento aqui, não deixa de almoçar no RU. O nosso RU ele é diferenciado, né, ele fica lá no campus, que, né, já é mais isolado, e o aluno não vai, né, lá para o campus só para almoçar. Então, eu trago essas questões diferenciais assim, né, da nossa região, lá do nosso campus, também para ser levada em consideração aqui pelo Comitê do Protocolo. Muito obrigada. Não sei se foi tu ou o Felipe que foi. Boa tarde, meu nome é Nelson, eu sou técnico, trabalho no gabinete das direções lá do Litoral. Um pouco complementando o que o professor Ney e a Prof. Tati colocam, essa questão da regionalização, né, porque a gente tem algumas particularidades, né, lá no litoral. Uma delas é um transporte público muito incipiente, né, a gente tem pouquíssimas linhas de ônibus que chegam ou passam pelo campus, né, então, eventualmente, a pessoa tem que sair 2, 3 horas antes de casa para conseguir chegar, isso morando em uma cidade a 30 quilômetros. A gente tem um diferencial também que o nosso acesso ao campus é basicamente via rodovias, né? A Estrada do Mar, por exemplo, não tem nem acostamento, então, em caso de uma chuva forte, um granizo, não tem nem para onde ir, né? Diferente daqui do Vale, nós não temos árvores, então isso também acelera o vento, né? Em algumas regiões por questão do morro, ou em outras regiões por questão da lagoa, né? Então, isso, o vento não tem nenhuma barreira física. Então, a gente tem rajadas de vento muito forte. O nosso relevo é muito plano, então os alagamentos, a gente não precisa de 80 milímetros para alagar. Uma chuva contínua entre Pinhal e Cidreira, por exemplo, você não consegue passar de carro, porque dá 40, 50, 60 centímetros de água em alguns lugares, tem que fazer a volta pela lagoa, que dá mais 50, 70, 60 minutos. Então, né, essa regionalidade e essa antecipação também, né, se possível, porque, justamente por não ter transporte, muitas vezes os alunos têm que pegar ônibus de linha, que sai 2, 3, 4 horas antes de Torres, por exemplo, para vir, e quando a gente avisa às 11 horas da manhã, às vezes o aluno já está no meio do caminho, né? Sobretudo alunos de pós-graduação, que foi o caso do final de semana, agora, do último final de semana. E aí, da mesma forma, né, a questão que o professor já comentava, do morro ali em Maquiné, alguns lugares de Osório, de Santo Antônio da Patrulha. E aí uma outra coisa que eu vi que já está no protocolo de vocês e que acho que vai ser bem importante é a questão de sensibilizar as chefias.
Eu venho de outra instituição, que a gente tinha uma relação diferente com a questão do ponto. Aqui me parece que as chefias têm um medo muito grande de fazer qualquer coisa que não esteja explícito. Então, se não sair um protocolo de flexibilização, eu não vou deixar que meu servidor não cumpra os seus 2 dias presenciais, mesmo sabendo que ele mora lá em Maquiné, que ele pode não conseguir voltar para casa porque não vai ter como passar na ponte depois. Então, de sensibilizar a chefia que ela tem autonomia. Uma pessoa investida de FG, ela tem uma certa autonomia para gerenciar a sua equipe. Aquele servidor que mora longe, que não precisa estar dito em lugar nenhum que, sim, eu posso, porque senão eu vou perder meu emprego, o CGU vai me caçar, sei lá. Né? Eu acho que há um pouco de neurose, assim, em alguns casos, de algumas chefias, de que se não tiver um laranja berrando, eu não posso liberar o meu servidor, eu não posso flexibilizar para ele ir mais cedo embora, ou colocar uma atividade remota, uma atividade fora do local de exercício. Era mais ou menos nesse sentido, de fazer uma capacitação bem forte com a Progesp, via Edurgs, enfim, não sei, de dar essa autonomia para as chefias nesses casos pontuais específicos. Né? Nem que seja... se precisar sair uma instrução normativa que o seja, mas que a gente tenha que as chefias possam não ficar com esse medo de que vai ter alguma retaliação caso algo aconteça nesse sentido. Acho que era isso. Muito obrigado. Fiquei em pé. Eu queria responder dois questionamentos que, de certa forma, estão difusos entre várias questões que foram feitas. Mas a primeira questão da regionalização, eu acho que é bem válido, e essa percepção que o nosso protocolo está tendo dessa necessidade da regionalização, ela se dá exatamente em função do feedback que nós estamos tendo de vocês. Tá? Então, compreendemos claramente que já é uma discussão dentro do grupo da antecedência em algumas situações do momento de falar sobre a flexibilização ou até o próprio impedimento. E obviamente, que a situação do campus centro é diferente da situação do campus do litoral. Então, é algo que pode ser pensado, principalmente já dando a possibilidade, a ideia de integrar pelo menos alguém do campus litoral dentro da comissão. Tá? Porque isso é importante, principalmente esse conhecimento que vocês têm da população de alunos que utilizam o campus, do sistema viário, aliás, do sistema de transporte que existe no litoral, que é totalmente diferente da situação da região metropolitana. Isso é importante para compreender e ver a viabilidade de alterar o tempo de lançar o alerta. Com relação à questão do número de alertas, isso aí já é uma situação um pouquinho que tem que ser mais pensada, porque, por exemplo, para quem não é leigo no assunto, até faz um certo sentido viabilizar níveis de flexibilização. Mas com esses 3 níveis de alerta que nós temos, já deu complicação. Tem pessoas que não entendem o que é a flexibilização, e é algo que tem que ser bem pensado. Com relação a alerta de condições de calor. Bom, quando foi criado o protocolo, já foi pensado não somente do ponto de vista de precipitações, ou, graças a Deus, não aconteceu ainda no momento, situações hidrológicas extremas, que, de certa forma, tem uma certa previsibilidade com uma antecedência maior, porque é um processo que decorre da emergência meteorológica, mas nós estamos também prevendo as possibilidades de
trabalhar com essa situação futuramente, não somente de calor, mas de frio extremo, situações de outros tipos de crises, não necessariamente climáticas, e que podem ser abraçadas pelo protocolo. Não sei se alguém quer complementar as perguntas, os colegas aqui. Eu só quero trazer um elemento adicional com essa questão do campus Litoral Norte, porque um dos elementos de melhoria da previsibilidade da gente tem a ver com o Oceano Atlântico, tá? Parte desses fenômenos de dos ciclones e parte mesmo da chuva tem a ver com o Oceano Atlântico mais quente. E reconhecendo isso, reconhecendo que a gente não tem sensores no Oceano Atlântico na costa do Rio Grande do Sul, a gente, não a comissão especificamente do protocolo, mas parte dela, porque todas as coisas dialogam, tem um grupo de trabalho que trabalha só com esse projeto da costa, que está associado com o projeto que a gente ganhou no CT Infra de construção desse centro oceânico. Esses instrumentos de ter mensurações lá vão ajudar a gente, inclusive, a calibrar melhor a informação que a gente tem. Porque, como foi mencionado aqui, mesmo a Defesa Civil tem uma informação não muito consolidada, porque nós não temos sensores no oceano para nos ajudar a isso. Então, isso também a universidade, junto com fazer esse protocolo, que é uma coisa mais objetiva, no sentido de dizer se fecha e abre, a gente descobre que precisa melhorar nossos instrumentos, né, de mensuração nessa região. E, inclusive, os instrumentos de dizer onde estão nossos estudantes, nossos técnicos, nossos docentes. Porque, normalmente, as pessoas colocam o endereço quando elas entram na universidade, ao longo da vida, elas vão mudando da sua vida. E, então, a gente precisa, esse censo que a gente vai fazer, vai ajudar, inclusive, a detectar onde é que estão essas pessoas e como é que a gente calibra, e calibra individualmente. A gente pode ter vamos dizer assim, um espaço temporal diferente para uma região do que outra região, em que a dinâmica é uma dinâmica mais próxima. Então, o protocolo, com esta ajuda, e também a ajuda que vocês estão dando, de dar respostas, de trazer ideias, e, para isso, esse setor de perguntas, que a gente vai desenvolver, vai ajudar, vai trabalhar junto com a gente para fazer aprimoramento disso, que, para além de ser uma coisa de alerta e de proteção da nossa comunidade, se desenvolve como um instrumento de pesquisa e potencializa a gente trazer mais evidências, mais modelos, aprimorar modelos para ter uma resposta mais rápida e mais condizente para a sociedade. Também, só para complementar, eu acho que justamente o que está sendo comentado, especialmente assim, no caso do campus Litoral Norte, vem muito de encontro a essa nossa necessidade de mapeamento aonde estão os nossos estudantes e servidores, né? Então, o que a gente espera é que, justamente a partir do censo, a gente consiga saber melhor, né, por exemplo, desses estudantes do campus Litoral Norte, de onde eles têm que se movimentar para chegar até a sede, né? E, paralelamente a isso, né, claro, já foi dito aqui, mas para a gente fazer esse cálculo de quanto tempo a gente precisa liberar os avisos e, se for o caso, de forma diferenciada. Mas é importante também, eu acho, a gente salientar, eu acho que o Alfonso pode nos colaborar também, que justamente esse estabelecimento dos horários que a gente colocou até agora são baseados no fato de que, quanto mais antecedência a gente avalia e faz uma decisão, maior vai ser o risco de erro. Quando esse erro significa proteção das pessoas, provavelmente ninguém vai se incomodar muito. Mas, se esse erro é de colocar as pessoas em risco, isso vai ser muito ruim, né? Então, a gente acaba tendo que fazer esse balanço entre o tempo que a gente tem uma certa segurança, né, em relação aos dados que a gente acessa, né, e que não coloca as pessoas em risco, né? Então, por isso que a gente estabeleceu esses horários a princípio, né, justamente para
ter mais eficiência, eficácia ali nas nossas decisões. E uma outra coisa que foi comentado também é em relação à questão das chefias, né? Eu acho que o nosso protocolo ele não é para passar por cima de nenhuma chefia, né? Então, as chefias têm, sim, mas eu entendo que vocês também trouxeram, mas elas têm a autonomia de estabelecer o que eles querem fazer. O nosso protocolo é uma orientação, né? É uma orientação baseada nas evidências, né? E tudo que a gente preconiza. Mas as chefias, quando tem alguma situação específica, elas podem, sim, né, tomar uma decisão diferente, né? Também a gente entende que, justamente por isso que a gente colocou ali nas medidas daqui para frente, que talvez a gente vá precisar fazer uma capacitação maior, né, e o empoderamento das chefias para tomadas de decisões, né, baseados nas evidências locais, né? É claro que a gente não pode também querer que, às vezes, um protocolo consiga dar conta de exceções ou de situações específicas, né? Então, é por isso que a gente já percebeu que é importante realmente a gente fazer essas capacitações, até para reforçar esse papel que a chefia pode, sim, né, dar alguma orientação um pouco diferente daquela que o protocolo está transmitindo, né? E sempre também eu queria também reforçar que eu acho importante de todos os locais administrativos que vocês leiam novamente as instruções normativas que já foram publicadas, né? E aí, se vocês tiverem alguma sugestão, né, que repassem para os locais, né, específicos, né, para, quem sabe, a gente fazer uma melhoria nessas instruções normativas. Mas é importante, né, que todo mundo saiba que já existem instruções normativas, justamente normatizando, né, determinadas situações, né? Isso já foi pensado e publicado logo em seguida que a gente começou a aplicar o protocolo, tá? Não sei se a gente esqueceu de responder alguma pergunta ou se está todo mundo respondido. Bom, a gente tem mais em torno de 15 minutos, então, aqui eu sei que tem o Felipe também está inscrito, não sei se tem mais alguém. E aqui, eu acho que a gente pode fazer essas três, né, para dar tempo de vocês fazerem a pergunta e dar tempo de haver uma resposta até as 16 horas. Eu vou começar com o Felipe, tá, que já estava inscrito desde antes, depois a gente vem aqui para frente. Boa tarde. Bom, acho que nós somos a maior bancada aqui hoje e acho que reflete um pouco a nossa preocupação, né, e a complexidade que é, né, uma situação aqui de Porto Alegre numa cidade, lá são várias cidades, vários municípios, é uma realidade mais complexa, talvez, né? Mas o que eu queria perguntar um pouco, na fala do Marcelo, no início, tinha uma série de grupos, né, pró-reitorias, enfim, que estavam atuando. Eu não entendi se continuam atuando porque não estão no comitê, né? Aí a minha pergunta era, olhando para aquela lista ali, né, eu fiquei pensando de áreas mais relacionadas a saúde, a psicologia e as ciências humanas que talvez poderiam contribuir na abordagem de questões relacionadas à ansiedade, inseguranças diversas, né, medo e angústia, que a gente vê toda vez que chove um pouco mais forte, a gente percebe isso de uma forma bastante intensa, assim, né? Da mesma forma que tem eventos meteorológicos intensos e mais frequentes, também tem, né, uma intensidade nessa angústia e a ansiedade. Então, acho que, embora é uma questão que não diz respeito à universidade apenas, né, não é aqui que se gera isso, mas talvez a universidade, né, tem essas áreas, né, científicas que também poderia contribuir nesse aspecto. Eu não sei se no próprio comitê ou se talvez um outro comitê, alguma coisa, não sei.
A minha outra questão era um pouco em continuidade aquilo que o Nelson trouxe antes, porque eu pensei algo parecido, né? A gente até conversou sobre isso semana passada, que eu acho que é super importante capacitação, mas eu acho que a comunicação que é feita hoje, que tem sido, no meu ponto de vista, bem desenvolvida, tem várias novas ideias, mas eu fico pensando se não falta um comunicado formal do tipo um ofício circular ou alguma coisa desse gênero, assim, né, de comunicação formal da universidade e desse tipo de orientação, porque tem, né, essa orientação, tem as instruções normativas, né, mas as instruções normativas, no meu modo de ver, elas são pouco detalhadas, assim, elas são bastante genéricas e deixam um espaço aí que poderia ser mais preenchido. Nesse sentido, eu trago uma outra questão, né, a questão das aulas, por exemplo. Hoje em dia, na pós-graduação, já tem regulamentações de aulas híbridas e tal, mas na graduação isso ainda não está bem avançado, né? Então, a gente tem percebido que tem professor que entende que a manutenção das aulas presenciais pode ser a aula feita de modo remoto, enfim, síncrona remoto, né? A pessoa está presencial, está na sua casa, né? Nesse sentido. Então, tem uma série de áreas ali que não vem essa definição quando a orientação que é passada pelo protocolo dá, né? E a gente fica, né, direções e departamentos, enfim, tem que de alguma maneira lidar com isso. Enfim, acho que é uma questão que dá mais debate, dá mais elaboração, mas que vai dar trabalho, enfim, mas acho que é fundamental que a universidade também possa trazer respostas. Um terceiro ponto é que foram citados, né, vários convênios que vão trazer dados, informações, mas eu fico pensando também, eu não sei se convênios, mas algumas parcerias com as universidades e os institutos federais. Não sei como é que esse debate tem sido feito na Andifes e no CONIF, né? Por que eu digo isso? Porque nós temos um campus do IFRS em Osório, e nós temos pessoas que têm relações, tanto de profissionais, de trabalho, quanto familiares, e a gente tem visto que eles têm uma prática bem distinta, né? Na semana passada, por exemplo, eles suspenderam o expediente na sexta-feira de tarde e na sexta-feira de noite, né? Em outra ocasião, em setembro, eles também suspenderam 2 dias. A URGS não fez flexibilização em um dia. Então, isso gera também para nós muitos questionamentos. Tá? O IFE suspendeu, vocês não vão suspender? E nós estamos a 15 quilômetros, né, o campus e eles. Então, se não seria o caso também de buscar construir alguma coisa em parceria para que haja uma uniformidade? Tá, eu sei, né, a reitora Márcia é a reitora da URGS, né? Mas, enquanto instituições federais, a gente compartilha, de alguma maneira, juntos, aquela responsabilidade perante a sociedade, né? A gente vai bater na porta do MEC juntos, muitas vezes, né? Finalmente, eu queria deixar, anteriormente, né, eu e o Alfonso estamos nas direções antes, né, na antiga gestão também, e era um Deus nos acuda, né, cada vez que tinha alguma previsão, e agora a gente tem, né, orientações claras, né, e que têm sido efetivas, que tem muito a melhorar, mas que tem sido, né, um avanço em um ano, um avanço muito significativo em relação ao contexto anterior. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Xavier, eu sou técnico de laboratório no Instituto de Geociências e atualmente coordenador de saúde e segurança no trabalho da SURGS, né? Então, bastante em linha com outros comentários dos colegas. Primeiramente, dizer que agradecer, né, esse tempo dado para fazer essa explicação, e muito bom
a ideia do protocolo meteorológico, né? É realmente algo que está em linha, conectado com os tempos que a gente está vivendo, né? De eventos cada vez mais extremos, e mais frequentes, né? Então, assim, é uma adaptação bem-vinda que a URGS dá para a sua comunidade, né? De uma coisa assim com tato, uma boa medida. E daí eu queria falar assim, em linha com os colegas, né? Que até foi bom ele ter citado o IFRS, uma possível conjunção de atividades, porque no começo eu estava vendo todas aquelas entidades que ajudaram na construção, na formulação do protocolo, e eu vi, poxa, podia ter chamado os sindicatos, né? Muitas vezes, assim, a SURGS está há muito tempo lidando assim com a questão de saúde e segurança no trabalho, recebendo diversas ocorrências, incidentes, acidentes, né? Assim, a gente tem esse diálogo com, no caso, os técnicos, mas nada impede aí, e até seria excelente também ter uma conversa aí com o Andes, com a Durgs. Então, se tu pensar pelo lado da SURGS, nós já temos nessa proximidade com vários técnicos do IFRS, da região, principalmente de Grande Porto Alegre, né? E da UFSPA, né? Então, assim, eu fico pensando se não, fazer uma sugestão, quem sabe buscar esse diálogo com os sindicatos, aproveitar daí já para aproximar as outras IFES, poderia ser uma boa adição, né? Além disso, eu estava pensando assim na questão do que falaram, né, do pessoal que mora longe. Eu lembro de uma colega minha daí na época de graduação ainda, que ela vinha de Esteio, e daí, além de pegar o trem desde Esteio, ela tinha que pegar o saudoso D43 até o campus do Vale, né? Então, assim, era uma jornada. E eu fico pensando, até na esteira dessa ideia excelente, né, de localizar melhor os avisos, né? Assim, o caso mais extremo é o campus Litoral Norte e do futuro campus Serra, mas muitas vezes chove no Vale e não chove no centro, ou então alaga o centro e o Vale está mais alto, né? Então, assim, só que para quem estuda naqueles locais, o chegar lá é o mesmo tempo. Então, onde é que eu quero chegar? É que, não sei, talvez a gente botar o protocolo, ao invés de ser a cada turno que causa todos esses problemas, aproveitar a localização em área e talvez tornar as flexibilizações e as outras questões talvez para o dia inteiro, né? Que talvez até facilitasse, assim, em alguns sentidos, o trabalho. E, por último, realmente as chefias, muitas vezes, a gente recebe bastante reclamação, né? Muitas vezes as chefias ficam com esse, vamos dizer, medo de agir. E eu concordo muito com os colegas que falaram que, assim, que se faz necessário comunicações mais diretas do que a Progesp, da Progesp, né, da reitoria, informar as chefias melhor, assim, da segurança que elas têm ao fazer tais sugestões de flexibilização, né? Então, é isso. No mais, eu agradeço o espaço e os colegas. Muito obrigado. Então, boa tarde. Eu sou o Luan, estudante de mestrado do PPG em Ensino de Matemática. Gostaria de, inicialmente, agradecer todo mundo por ter falado. E são mais perguntas sobre viabilidade de algumas sugestões, contribuições que podem ser possíveis ou não, que, inicialmente, seria ali, quando tem a ideia já, né, de colocar críticas e sugestões, talvez um terceiro item como relato. Acho que a gente enfrenta tantas negações, né, das ciências, acho que trazer os relatos dos estudantes, servidores ali, corrobora mais para quem está de fora da academia do que quem está aqui dentro, né? Aqui dentro a gente já sabe a excelência do protocolo. Por fim, ou melhor, por segundo,
seria a questão de viabilizar, talvez, traduções daqueles guias dos estudantes novos, pensando principalmente no PPG de ensino de matemática, a gente vai receber estudantes de fora. Então, um guia ali que já vem pronto, né, para estudantes de outras naturalidades, para a gente, não é que não ter o trabalho, né, mas tendo a opção de a URGS já deixar pronto para a gente, ajuda como representante discente. E aí, agora, por fim, a possibilidade de fazer algo com essa divulgação do protocolo, que foi comentado, tipo o IBGE Educa, uma coisa que eu sou professor de matemática, daí então formado aqui, utilizar o protocolo como exemplo de sala de aula. A gente tem, então, toda a educação ambiental e crítica no nosso dia a dia. Acho que é uma ótima possibilidade de unir a URGS a mais uma camada, então, da população. Seria isso. Obrigado. Eu não sei se eu vou lembrar todas as coisas, mas primeiro gostaria de agradecer muito todas as sugestões, porque elas fazem parte desse processo de tornar o processo mais robusto. Mas eu vou começar com saúde mental. E por que eu vou começar aí? Porque hoje a URGS tem o maior financiamento nacional para fazer um estudo de caso, para entender como é que está a saúde mental dos jovens. É um estudo que foi um edital lançado pelo MSTI quando eu era secretária e que, por uma felicidade, não houve nenhuma influência no edital, foi ganho pelo professor Flávio Kapczynski, que acontece de ser nosso pró-reitor de pesquisa. E eles estão estudando, estão entendendo, nós estamos mapeando como é que está a saúde mental dos jovens, não só da URGS, mas de todas as universidades e de fora delas, para entender a saúde mental. E, segundo o Flávio, que nós temos um comitê que está trabalhando com esta questão de saúde mental e qual é o processo que a gente pode transformar isso ajudar essa população. Quando eu falo ajudar essa população, a URGS não é SUS. Tá? A URGS tem que ajudar a identificação e encaminhamento. E esse protocolo está sendo montado e ele é maior do que só a questão das emergências climáticas e ambientais, porque a questão de saúde mental dos jovens é maior, e dos jovens há muito tempo, que nem eu, é maior do que essa questão da emergência, e nós estamos lançando, o planejamento é que a gente comece a formação dos gestores, da mesma maneira como a gente tem trabalhado a sério, com a formação dos gestores e descendo, nós vamos fazer isso para, em março do ano que vem, ao receber os nossos estudantes, a gente vai começar com esse processo que torna mais robusto, sem sequer mencionar a saúde mental. É programa de exercício físico, de eventos, que é a técnica, vamos dizer, dos especialistas. Tá? Realmente, a gente vai ter que pegar esse nosso protocolo e, à medida que ele se torna um produto já demonstrado pela ciência que funciona, que é o que a gente está fazendo, aí eu tenho como me aproximar de um Instituto Federal, de uma USPA, de todos os demais colegas e dizer, olha, a gente tem esse processo que é cientificamente mostrado que funciona, quem sabe vocês queiram compartilhar com a gente esse procedimento. Porque essas instituições, diferentemente da gente, eles não têm os meteorologistas, eles não têm os especialistas nesta análise de dados. Então, para eles, o mais, vamos dizer, tranquilo é seguir a resposta da Defesa Civil e fechar. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de fazer essa análise que a gente tem a capacidade de fazer. E, tentando estender, nós vamos trabalhar também para trazer as outras universidades que têm meteorologistas. E aí eu estou falando de Santa Maria, da FURG, de Pelotas. Mas, de novo, isso é uma costura que tem que passar por essa acreditação que a gente vem desenvolvendo desde maio para mostrar que esse processo pode funcionar. E, como ciência, é um processo mais lento. Então, certamente, a gente vai ter esse diálogo com essas outras universidades. E nos processos que dizem respeito, que não é certamente o processo técnico, todas essas outras entidades, elas têm direito de trazer essas recomendações. Obviamente, a gente precisa ter uma conversa melhor com os nossos diretores, diretoras que tomam decisões, para eles estarem melhor preparados para esses momentos em que a gente flexibiliza para não impactar a vida dos técnicos administrativos. Isso também, de novo, passa por esse momento em que a gente deixa de ser uma federação, que foi o que aconteceu na gestão passada, a gente virou uma federação, cada um decidiu o que queria, e vamos transformar numa universidade mesmo, com uma gestão mais coletiva e mais com uma decisão só. Isso são parte dos processos que a gente precisa fazer. Mas deixa agora eu falar da graduação.
Tá? A pós-graduação é um outro assunto. A pós-graduação já tem legislação nacional própria para o ensino à distância e para esse ensino remoto, consolidada e feita há mais tempo. A graduação recém começou a estabelecer suas normas. A graduação precisa, na URGS, através das câmaras, dos CEPs, dos programas, estabelecer esse processo. Não existe ensino remoto mais na URGS. Ele acabou quando acabou a pandemia. Utilizar ele fora do momento da pandemia não está dentro das normas dessa universidade. E esta gestão não fará recomendação de uso de algo que não tem alicerce dentro das câmaras e do CEP. Claro que o CEP vai ter que se debruçar nesse novo momento, né, em que alguns cursos podem ter EAD, que outros cursos podem ter aulas remotas, mas todos esses instrumentos eles têm que estar escritos, explicitados dentro dos planos de ensino. Porque fazer diferente do que isso deixa a universidade numa fragilidade jurídica. Porque qualquer estudante, se não constar no plano de ensino aulas remotas ou aulas que não esteja, ele pode dizer, eu não aceito essa avaliação, eu não aceito essa aula. Tá? Então, certamente a gente vai começar um esforço para as disciplinas que podem utilizar esses instrumentos, que não são todas, tá? Trabalhar para discutir dentro de cada um dos cursos e estabelecer os programas. Mas eu gostaria de enfatizar que, embora esteja sendo usado ensino remoto emergencial, não é mais legal dentro da URGS. E não será essa gestão que vai anunciar ou sugerir algo que está dentro da ilegalidade. Mais alguma coisa? Só queria complementar com respondendo sugestões e provocações bem concretas. O Felipe sugeriu, então, da gente avaliar se, em vez de apenas comunicados nas redes e na notícia também, emissão, um ofício circular, eu acho que a gente pode estudar essa formalização, até para verificar questões legais, assim. Acho que é bem tranquilo de levar para avaliação concreta do grupo que está trabalhando nessa melhoria constante do protocolo. E a sugestão também de inserir os sindicatos no diálogo, né, na construção e na melhoria. A gente até já, enquanto falava, estava discutindo aqui com o pessoal, e a gente pensou que pelo menos 2 ações bem interessantes, que é os sindicatos ajudarem na divulgação dos comunicados, porque a gente sabe que publicação em rede social não é automático que vai chegar em todo o público, né? A exposição no Instagram, por exemplo, ele não é entregue automaticamente para todos os seguidores da conta URGS Notícias, então, quanto mais exposição tiver, melhor. Os sindicatos poderiam ajudar bastante nisso. E poderiam também, talvez, servir como pontos de coleta de reclamações, de relatos, de sugestões de problemas na execução do protocolo. Então, só de saída, assim, já pensamos nessas 2 possibilidades. Eu acho que é um diálogo que tem que avançar. E sobre as relações institucionais, eu só queria relatar que 2 universidades já nos procuraram para estudar e entender o protocolo, para verificar se é adequado, né, a adaptação para a realidade delas. Então, aos poucos vai se constituindo também esse nível de interação institucional. Também, eu acho que só para também finalizar, eu acho que é importante a gente lembrar que nós estamos sendo bastante inovadores, eu acho, em propor esse protocolo, um protocolo, né? Porque, pelo que eu saiba, nenhuma outra universidade ou instituição tem um protocolo próprio, né? E então a gente está fazendo esse desenvolvimento e, claro, a ideia seria a gente contar com o apoio das pessoas mais próximas. Aqui também a gente tem, né, só para o CLN não se sentir sozinho lá em relação ao IFRS, aqui do lado a gente tem a UXPA, que usa um protocolo diferente, entendeu? Então a gente também tem essa questão que às vezes os nossos estudantes, né,
questionam, mas a UXPA já flexibilizou, já fechou, e a gente aqui da URGS não. Mas, como a nossa reitora já falou, ali na UXPA a gente não tem meteorologistas, não temos pessoas especializadas, e eles também ainda não têm um protocolo. Nós propusemos esse protocolo, a gente está fazendo todo esse esforço em validar esse protocolo, né, em fazer essas ações de divulgação do protocolo, justamente para a gente poder ter cada vez mais confiança, né, nas decisões internas, que elas são baseadas não apenas, né, no que vai acontecer do lado de fora da URGS, mas também na segurança de cada um dos integrantes da nossa comunidade. E quando a gente faz essa avaliação, além das questões técnicas, a gente leva em conta também essas questões, como a gente já mostrou, de transporte, de risco, de uma maneira geral, né? Então, mas isso a gente não constrói do dia para a noite. A gente vai construindo ao longo do tempo, né? O protocolo é relativamente novo, vamos dizer assim, né? Pouco tempo que a gente tem. Agora a gente pode ter um novo desafio, que são as ondas de calor, né? Que a gente vai ter que também avaliar se a gente tem condições ou não de atuar, né, nesse outro âmbito, mas aos poucos a gente vai construindo uma história, né, e sempre com a ideia de tentar dar uma orientação para a comunidade como um todo, né, e uma orientação baseada em fatos, né, em dados, mas sempre levando em conta o indivíduo, cada um dos nossos integrantes da comunidade acadêmica. Bom, eu acho que é isso, não sei. Só para eu ficar em pé, tudo bem. Mas eu respondi ao Felipe, tu fizesses uma pergunta que eu acho que a professora Márcia respondeu muito bem, né? Por que nós flexibilizamos e por que a IF suspendeu? A pergunta pode ser por que a IF suspendeu e nós flexibilizamos. Então, na verdade, exatamente está em cima da disponibilidade de informação das diferentes instituições. Eu acho que o Marcelo mostrou uma apresentação, um conjunto de slides que mostrou a eficiência que tem tido o nosso protocolo na identificação de situações de flexibilização ou de suspensão. Mas eu acho que é válido também essa possibilidade da nossa própria universidade, à medida que esse protocolo vai sendo melhorado, também preparar, digamos assim, através do diálogo, as outras instituições e ter uma maior uniformidade através da comunicação de como nós fazemos e também identificar qual é o modus operandi que essas outras instituições estão tendo. Então, acho que é válido. A outra colocação que foi dada com relação à participação de outros outros elementos da nossa sociedade, dos sindicatos, de grupos técnicos, etc., nós temos que ver também que a participação desses outros grupos ele pode ser dado através do feedback que nós estamos tendo, por exemplo, e que eu acho que fica aberto através do sistema de críticas e de contribuições. E nós não podemos criar um comitê que vai ficar muito inchado e que se torne burocrático demais, porque as decisões elas têm que serem feitas com uma certa celeridade. Então, ele tem que ser um grupo representativo da comunidade da universidade, tanto técnicos, discentes e docentes, como tem que ser também um grupo que subsidie também a sociedade, porque a sociedade demanda e cobra da atuação da universidade. Então, o fato de flexibilizar ou suspender é uma questão que tem que ser tomada com muita responsabilidade dentro da universidade. Mas eu acho que é interessante, sim,
ver como trabalham essas outras universidades e institutos. Bom, encerramos então este evento. Agradecemos a presença de todos e todas. Desejamos uma boa tarde, um bom fim de semana. Obrigada.